E aí, vai encarar? Olha, como você deve ter percebido, essas duas frases são aquelas típicas que podem provocar uma tremenda confusão. Aliás, eu digo que essas duas frases, elas podem dar por si só início a uma interminável confusão. Mas se eu disser para você que essas mesmas duas frases também podem alterar e muito a trajetória da sua forma de resolver problemas e ainda impactar bastante nos seus resultados como gestor, como empresário? Pois muito bem, para que eu possa explicar melhor o meu ponto de vista, eu vou te contar uma breve história. Aqui em casa, eu e a minha esposa temos a combinação de que eu ensino para o Natan, nosso filho de 10 anos, matemática, português e ciência. Ela ensina história, geografia e inglês. E na minha forma de ensinar para o Natan, eu sempre gosto de ser assim, um pouco mais amplo nas minhas explicações. Porque eu creio que explicar para o filho algumas questões relacionadas às suas tarefas do cotidiano escolar é sempre uma oportunidade para mim, como pai, de ensinar um pouco mais para ele sobre a própria vida, não é verdade? E quando nós estudamos matemática, eu tenho sempre o hábito de lembrar a ele o seguinte: eu sempre digo, meu filho, lembre-se sempre, antes da matemática vem o português. E semana passada nós tivemos a oportunidade de estudar para uma prova, né? Ele tinha uma prova no dia seguinte e no dia anterior, lá estávamos nós, estudando e claro, né? Eu sempre como revisando a tabuada, fazendo contas um pouquinho mais complexas e também colocando para eles algumas questões, de acordo com o que o livro sugeria, para que ele pudesse resolvê-las e sempre lembrando a mesma coisa. E eu faço isso, gente, porque é muito claro, né? É o português que permite a ele, como a todos nós, de entender o enunciado, até que depois ele possa partir para o cálculo correto da solução. Mas eis, né, que no dia seguinte o Natan acorda cedo para fazer uma prova online, nesse novo formato aqui, desse novo normal, né, e que é um desafio para todos nós. E aí acordou confiante, alegre, e aí começou o dia pedindo: pai, vamos revisar. E eu disse para ele que, filho, olha, diferente de ciências, revisar matemática de última hora é meio complicado, porque eu teria que fazer várias questões e eu acho que você deve ficar, inclusive, com a sua mente focada agora na prova. Você se preparou. Eu sempre dou a força que devo dar, baseado no tamanho do esforço que ele já fez. Eu não enfio confiança na cabeça dele, baseado no nada, porque isso seria, da minha parte, um contrassenso. Mas eu tinha visto ele se preparando e eu tinha participado dessa preparação no dia anterior. Pois, gente, iniciada a prova, né? Um pouquinho antes eu falei para ele o seguinte: mas eu posso lhe lembrar uma coisa. Lembre-se, antes da matemática vem o português. E aí, iniciada a prova, o Natan começou a fazer lá as suas questões, foi para sua mesa de estudo, ele fica aqui isolado. E aí eu fui para meus afazeres iniciais do dia, ainda em home office, e o Natan lá fazendo a prova, e de repente eu ouço algo que já não é mais tão comum aqui em casa, né? Com o Natan com seus 10 aninhos, que foi ele chorando, mas chorando mesmo. E aí eu me desloquei, fui até onde ele estava, e ele estava com a mãe, nos braços da mãe, chorando. E a questão era mais ou menos a seguinte, né? A questão era que ele disse: eu parei no meio da prova, pai, tem uma questão que eu não consigo resolver. Eu já fiz o cálculo várias vezes e a resposta que eu chego não bate com nenhuma das quatro, A, B, C e D, que a prova lá sugere. Ora, né, naturalmente eu pensei, ou a prova foi feita errada, e eventualmente o colégio erra, né, o que é uma bronca, mas paciência, ou o que é que estaria acontecendo, né? O que é que estaria faltando? Eu fui lá, como pai, dei uma olhada superficial, conferi que realmente o colégio não tinha errado na prova, o enunciado estava correto, e existia solução para o problema, voltei, e de maneira muito apropriada disse: meu filho, eu tenho uma coisa para lhe dizer. É aquela velha história de sempre. Se você não entender melhor o problema, você nunca vai chegar na solução correta. Você lembra do que o seu pai diz? Antes da matemática vem o português. Então se acalme, respire aí, tome uma aguinha e volte para a sua prova. E disse mais, gente, a partir de agora, a nota que você tirar, ela vai ser bem recebida aqui, porque eu estou vendo o seu esforço e o seu compromisso. A meta dele aqui, gente, de nota é 9. Não é exatamente a nossa, minha e da mãe, da minha esposa. É dele. E ótimo que seja assim. Então, assim ele fez, voltou, e minutos depois, gente, minutos, estava lá ele radiante: pai, deu certo agora. Eu consegui, deu certo. Ora, você imagina a minha satisfação? E naturalmente aqui estou eu para dizer para você: olha, se você passar a se dedicar melhor a buscar um entendimento mais profundo de quais problemas você enfrenta na sua empresa, na sua atividade como empresário e como gestor, com certeza você vai ter melhores resultados nas suas soluções. Porque, gente, assim como nas provas de matemática, é fundamental que a gente possa entender
qual é o real problema que nós estamos enfrentando. No meu entendimento, a melhor definição que eu tenho de problema é que problema é tudo aquilo que impede um gestor de alcançar a sua meta. Porque se aquela meta foi feita de maneira bem planejada e é uma meta realizável, portanto, se algo impediu de você alcançar essa meta, esse algo é realmente o problema. Na verdade, a gente muitas vezes chama isso de gargalo. Qual é o gargalo? Mas o gargalo é um conjunto de problemas ou um grande problema. Por isso que eu sempre digo, para você que é empresário e gestor, assim como alguém que está fazendo uma prova de matemática, nós temos que entender primeiro qual é o problema, qual é a questão. E nós temos que procurar colocar um senso de investigação, em cima de também um senso de observação no dia a dia da empresa, para que a gente possa buscar não somente soluções pontuais para problemas pontuais. Nós temos que procurar também encontrar soluções plenas para problemas recorrentes. Porque, gente, nada na vida de um gestor e de um empresário é tão complicado como ficar resolvendo as mesmas coisas sempre. Resolver problema não é nem de maneira nenhuma problema para empresário e gestor, muito pelo contrário. Nós temos que criar problemas. O crescimento provoca o surgimento de novos problemas. A grande questão, e o que desmotiva a gente muitas vezes, desgasta, tira o juízo e a paciência, é ter que se dedicar ao mesmo problema todo dia. E muitas vezes, nós empresários e gestores culpamos o outro lado, aquele que trabalha pra gente e tudo, e muitas vezes o problema é esse, mas às vezes não. É que nós estamos dando para ele uma possibilidade, um rol de soluções que ainda não foi completamente pensado. Por quê? Porque nas suas investigações sobre qual é o problema, você tem que chegar no padrão que está por trás daquela inconsistência. Qual o padrão que está por trás daqueles erros? Porque quando você encontra um padrão, aí você encontrou uma solução recorrente para problemas que podem ser recorrentes ou não. E o legal é ter uma solução recorrente e não ficar convivendo com problemas recorrentes que, como eu disse, tiram o seu juízo, tiram a sua paciência, te desmotivam como gestor. Dito isso, então, qual é a história aqui, né? É que, assim como na prova de matemática, nós que somos homens e mulheres de negócios, gestores, temos que também nos dedicar a entender melhor as questões. Saber qual é o problema, para em seguida a gente poder encarar aquela situação e encare mesmo e encontrar qual o padrão que está por trás daquela inconsistência, daquele erro, daquele problema, e aí sim chegar nesse privilégio que é encontrar uma solução recorrente e, assim como gestor, ter muito mais efetividade. De tal maneira que a partir de agora, toda vida que você se deparar com um problema, se desafie. Pergunte, qual o problema? E diga assim, sim, eu vou encarar a busca da melhor solução. Valeu!